Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa lower third daqui, mas o que eu quero mesmo é ensinar vocês como é que funciona a questão de editar os parâmetros de posição, escala, trim path, utilizar máscaras, para que vocês consigam aplicar isso de outras maneiras e não só fazendo lower third. Com essas coisas que eu vou ensinar aqui hoje, dá pra gente fazer esses outros cards. Inscreva-se, comente, compartilhe com o Instagram. Então, sem mais demora, vamos lá pro After Effects. Agora aqui no After Effects a gente vai criar a nossa lower third. Eu vou adicionar uma margem de segurança aqui para saber direitinho aonde que eu vou, onde é que eu vou posicionar a minha lower third. E aí nós vamos lá. A gente vai criar um quadrado perfeito. Pressionando a tecla Shift, a gente consegue que o quadrado ele fique bem quadradinho e não retangular. Aqui em Content, retângulo, número 1, a gente vai vir e vai colocar o nosso tamanho para 100%. Posicionar o nosso quadradinho. Eu vou adicionar também uma grade, porque eu gosto de fazer com a grade para eu ter direitinho o alinhamento das coisas e tudo mais. Eu prefiro usar assim, mas se você quiser adicionar, é só vir aqui. Se você não quiser, também não precisa. Vamos nomear nossas camadas, porque a gente sempre nomeia as camadas, certo? E agora a gente vai vir com a Pan Behind Tool, esse daqui de cima, ou a tecla Y no teclado, e vai posicionar o nosso anchor point bem, não no meio não, bem na ponta aqui do nosso quadrado, porque a gente vai precisar desse posicionamento para poder fazer a rotação que a gente quer. E agora com a tecla P do teclado, a gente abre o nosso parâmetro de posição e vai começar a animar o nosso quadradinho. A gente vai avançar 20 frames para frente. Pressionando Ctrl, Shift, seta, a gente consegue mover a nossa agulha de 10 em 10 frames. A gente vai arrastar o nosso keyframe para cá e vai criar um novo keyframe em 0 para fora da nossa composição. Vamos ver agora como é que vai ficar. Arrastando essa barra, a gente consegue limitar o quanto vai estar no nosso pré-render, para a gente poder ver como é que a animação está ficando. Para a gente fazer esse pré-render, o atalho é espaço. Apertando espaço, a gente vai ter essa pré-visualização de como está ficando a nossa animação. E para a gente mover essa barra, além de mover com o cursor, a gente tem um atalho N para terminar e B para iniciar a nossa barra. A nossa animação ela está muito linear, muito sem graça. Então a gente vai trabalhar ela para ela ficar como está, na lower third que eu mostrei para vocês, e ela vai entrar em alta velocidade e no final ela vai como se fosse cair. F9 para isso nossos keyframes. Olha como já mudou a nossa animação. Ela começa devagar, ela vai ganhando velocidade e depois ela diminui até parar. Mas para ela ficar ainda mais legal, a gente vai vir aqui em Graph Editor, vai garantir que a gente está no Speed Graph, selecionar esses dois quadradinhos aqui de baixo e vai aumentar a velocidade da nossa composição, do nosso objeto. Olha como ele parece bem mais rápido agora. A gente continua com o mesmo tempo e com o mesmo espaço percorrido, mas agora a velocidade do nosso quadradinho, ela parece que está muito maior. Agora a gente vai animar o nosso próximo parâmetro, que é o parâmetro de rotação. Pressionando Shift R, a gente habilita o parâmetro de rotação e a gente vai no meio do caminho criar um keyframe. E em 20 a gente vai rotacionar o nosso quadrado a 90 graus. E aí a gente já tem essa animação acontecendo. Mas ele bate e volta.
Então, a gente vai voltar ao nosso... A gente vai criar um novo keyframe em 30, né, frames, no caso, 1 segundo. E vai fazer o nosso quadrado voltar a 0 graus. Então, a gente tem a seguinte animação. Novamente, a gente vai selecionar nossos keyframes, clicar em F9 e editar o nosso parâmetro de... e editar o nosso gráfico. Só que dessa vez o gráfico vai ficar um pouco diferente. A gente vai puxar completamente o da esquerda e vai arrastar o da direita, para a gente ter esse movimento aqui. Tá vendo como ficou diferente? Bem, o nosso quadrado ele já está animado. E agora a gente vai animar o nosso próximo objeto, criar o nosso próximo objeto, que é o retângulo. O retângulo ele vai ser uma layer diferente agora. Novamente é importante que a gente pegue o nosso anchor point e posicione ele onde a gente deseja, que no caso é aqui na ponta. Todos os parâmetros eles são animados a partir do anchor point, então é muito importante que ele esteja posicionado na posição correta para a gente poder fazer essas animações. Aqui a gente vai chegar um cadinho para frente para poder alinhar com o outro, ou a gente vai vir aqui em Align e alinhar os nossos objetos selecionados. Agora eu já vou tirar essa margem de segurança para a gente poder continuar as animações. Para mudar a cor do retângulo, a gente pode vir aqui em Fill e selecionar outra cor que a gente queira. Tanto com conta-gotas, a gente pode selecionar uma cor que a gente tenha já salva, tanto aqui dentro da nossa janela. A gente pode escolher uma cor também. Agora, para animar esse retângulo, a gente vai usar a escala, a gente vai desabilitar a proporção da escala e vai deixar a nossa largura em 5. Na verdade, em 1. Em 1. A gente vai jogar o nosso retângulo para trás, para baixo do quadrado, que isso quer dizer que ele vai ficar por trás dele, dentro da composição, e vamos editar o nosso parâmetro de posição, novamente. E aí, o que acontece? E aí, agora, na hora que o nosso quadrado ele cai, ele libera essa faixinha que vai correndo até o final e começa a abrir. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai posicionar esse retângulo aqui, atrás do nosso quadrado, bem na hora que ele bate aqui no chão. Então, ele tem que estar alinhado aqui com no frame 20. F9, Graph Editor, e aí a gente vai trazer toda essa faixa para cá, para a gente poder ter a seguinte animação, em que ele vai rápido e ele vai perdendo velocidade. Vamos diminuir aqui até o final e vamos ver como é que fica. Ele só vai aparecer a partir do momento, o retângulo só vai aparecer a partir do momento em que o nosso quadrado ele bate no chão. Então, a gente vai diminuir a nossa layer, né, alinhar a nossa layer aqui com o nosso keyframe. Pode ser arrastando ou pode ser com Alt colchete. Ó. E agora a gente vai escalonar o nosso retângulo. Na hora que ele chega aqui, Shift S para abrir o parâmetro de escala, a gente vai 10 frames para frente e a gente coloca em 100%. O que acontece agora? Ó. F9, para a gente ter um movimento mais harmonioso, mas a gente não precisa necessariamente que ele tenha uma velocidade maior. Essa velocidade, para mim, tá legal já. Agora, a parte de baixo da nossa lower third. A gente vai criar uma shape, mas não vai ser usando as formas, vai ser usando a caneta. A gente vai vir aqui e vai criar uma linha do tamanho inteiro do nosso lower third. Vamos nomeá-la de linha. A gente vai desselecionar o fio e vai selecionar o stroke. E agora na linha a gente vai ver uma coisa um pouco diferente dos parâmetros. A gente vai adicionar um trim path.
E com o TrimPath a gente consegue fazer com que a linha ela mude de tamanho sem a gente usar a escala. Nesse caso, a gente conseguiria fazer usando a escala, mas eu queria mostrar para vocês como é que usa esse TrimPath, porque ele dá para fazer muita coisa com ele, é uma mão na roda e transforma as nossas animações. E é com ele que a gente consegue fazer esses exemplos e essas linhas dos exemplos. Então vamos lá. A gente vai, na hora que o nosso quadrado ele bate de volta no chão, para a gente ver apenas os parâmetros que tem keyframes, né, que foram modificados, a gente usa o atalho U para poder deixar só os parâmetros com keyframes visíveis. E aí, na hora que ele bate, a gente vai vir aqui em TrimPath, vai editar o parâmetro End, vai editar o End, para que ele fique exatamente do tamanho que a gente quer, 20%, e vai editar a posição para que ele venha daqui de cima. A linha a gente também vai posicionar abaixo do quadrado e vamos cortar a nossa camada para ela começar onde a gente precisa que ela comece. 10 frames para frente, a gente posiciona o nosso keyframe final, F9. Usando o TrimPath, a gente faz com que a linha cresça. F9. E olha que legal. Agora a gente vai fazer o nosso último retângulo. Ele vai ter o tamanho todo da composição. A gente vai ter que desabilitar o stroke da composição, não, da lower third. A gente vai habilitar o fill, vai mudar de cor e vai garantir que ele está exatamente do tamanho que a gente quer. Olha o que aconteceu aqui. Eu estava com essa layer selecionada, então o nosso retângulo ele foi parar dentro dessa layer. E não é isso que a gente quer. Então a gente vai excluir o nosso retângulo, desselecionar a layer, clicando fora dela, e vai criar novamente o nosso retângulo. Nomear nossa layer e posicionar o nosso anchor point, onde a gente deseja. No caso, eita. Nesse caso vai ser aqui embaixo. Vamos organizar as nossas camadas e animar a escala do nosso retângulo menor. Então a gente vai vir aqui em escala, botar em diminuir a nossa altura para 0. E na hora que a linha termina de crescer, a gente vai aumentar a nossa escala. Então a gente adiciona o keyframe, 10 frames para frente, a gente aumenta a nossa escala para 100. F9 e já temos praticamente tudo feito. Então, um pouquinho aqui só para a gente ver melhor. A gente vai adicionar as iniciais da simples forma, SF. Ficou em branco. Diminuir o tamanho da nossa fonte. E vai posicioná-la aqui dentro do nosso quadrado, ainda está grande. 70. Agora que a gente posicionou ela dentro do quadrado, a gente vai vir aqui nessa minhoquinha, que é o parent, e vai linkar ele, clicando e arrastando, a gente linka aqui ao quadrado. E aí o que acontece? Todos os movimentos que o quadrado fizer, o SF vai fazer também. E é só isso, bem simples. Agora para adicionar os outros textos. Vou digitar meu nome, Bianca. Agora ele tem que ser branco. E nós vamos posicionar aqui na barra preta.
Agora a gente vai criar uma máscara para que o texto apareça de acordo com o movimento do retângulo preto. A gente vai duplicar essa camada do retângulo maior, Ctrl D, vai arrastar ele para cima do texto. Eu gosto de mudar a cor das camadas para me localizar melhor e mudar o nome para máscara 1. Esse projeto ele tem poucas camadas e aí parece que fazer isso é bobagem e é perda de tempo. Mas se a gente cria o hábito de fazer isso, depois quando a gente tiver muitas camadas em um projeto grande e a gente precisar fazer isso, vai ser muito mais fácil. Então é bom se habituando desde o começo. A gente vai vir em Track Match e selecionar a opção Alpha Match, máscara 1. E agora, conforme o retângulo vai crescendo, o nome vai aparecendo. Mas veja bem, a gente tem um problema. Porque na hora que o retângulo ele passa, a gente consegue ver o nome fica visível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai editar esses keyframes de posição. Essa máscara, ela não fica visível. Então, a gente só precisa que ela esteja posicionada aqui no local certo, que ela cresça conforme o retângulo preto para que a magia aconteça. E por último, a gente vai criar o nosso texto aqui de baixo. E vai aplicar o mesmo processo que a gente usou no texto de cima. Vai duplicar o nosso retângulo, colocar ele em cima do texto, editar o nome, selecionar em Track Match, Alpha Match, máscara 2. Se não estiver aparecendo isso aqui para vocês, vocês podem habilitar aqui embaixo, nessa área aqui. Se não estiver aparecendo aquilo lá para vocês, estiver aparecendo isso aqui, é só você vir aqui em Switch Modes, que aparece essa opção de Track Match. E agora, quando a faixa aparecer, a gente tem o texto também sendo revelado. Bem, e agora para a gente fazer a animação de saída é bem fácil. Essa linha a gente só precisa dela na parte inicial, né, para ela poder crescer. Então a gente vai terminar com essa camada aqui, no último keyframe. No retângulo menor, a gente vai selecionar os keyframes, Ctrl C, Ctrl V, e assim a gente cola o keyframe no final da nossa timeline. Mas agora ele só está repetindo o movimento, né? Então a gente vai, com os últimos 2 keyframes selecionados, a gente vem em Keyframe Assistant e Time Reverse. E aí agora ele faz o movimento inverso. A gente vai vir em máscara 2 e fazer a mesma coisa para o texto sumir também. Ctrl C, Ctrl V, Keyframe Assistant, Time Reverse. Para máscara 1 a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai copiar os keyframes, colar e inverter. No retângulo maior é a mesma coisa. A gente copia e cola. Primeiro o de escala, que é o que tem que sair primeiro, e depois o de posição, que é o próximo movimento que a gente quer que faça. Só que agora a gente vai precisar que o tracinho ele vá até o encontro do quadrado, porque antes, como o quadrado estava rotacionando a 90 graus, o tracinho ele estava começando a partir desse ponto. Então a gente vai selecionar esse último keyframe e vai mover a posição dele até atrás do quadrado. Feito isso, tudo certo. E o quadrado, a gente só vai editar o parâmetro de posição. Keyframe de posição, onde ele está agora, e a gente leva ele para onde a gente quer que ele vá. Aqui no retângulo maior, a gente termina a nossa camada no último keyframe e ele sai. A gente dá um tempo, né, para as pessoas lerem as informações e ele sai. Bem,
É isso, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial e que tenham conseguido entender como funciona a edição desses parâmetros, o editor de gráfico. Sei que a gente passou bem rapidinho por ele e que cabe um outro tutorial explicando só como ele funciona, mas essa é a base para a gente construir animações bem legais, porque por mais que a gente possa adicionar efeitos e várias outras coisas legais, se a gente dominando isso, a gente consegue fazer uma animação completa de praticamente tudo e que não pesa muito o computador. Então é isso, vamos dominar essa parte inicial, essa parte mais básica, para depois a gente ir para coisas mais elaboradas. É isso, por hoje é só e amanhã a gente volta com mais. Tchau!